Vírus, viroides e prions. Característica geral dos vírus. Cerca de 100 anos atrás, os pesquisadores não poderiam imaginar a existência de partículas submicroscópicas, descrevendo então esses agentes infecciosos como um fluido contagioso do latim. Já em 1930, os cientistas começaram a utilizar a palavra vírus, que no latim significa veneno, para descrever esses agentes fritáveis. Todavia, a natureza do vírus pertence a obscura até 1935, quando Weldon Stanley, um químico norte-americano, isolou o vírus de mosaico do tabaco, tornando possível pela primeira vez o desenvolvimento de estudos químicos e estruturais com o vírus purificado. A invenção do microscópio eletrônico, aproximadamente na época, possibilitou sua visualização. A questão é que os vírus, seres, organismo vivo, ou não têm uma resposta ambígua. A vida pode ser definida como um conjunto complexo de processos resultantes das ações de proteína codificada por ácido nucleico. Os ácidos nucleicos das células vivas estão em atividade ao tempo todo, como são inertes fora das células vivas, e os vírus não são considerados organismo vivo. No entanto, quando um vírus penetra uma célula hospedeira, o ácido nucleico torna-se ativo. Ocorre a multiplicação viral. Sobre esse ponto de vista, o vírus está vivo quando a multiplicação dentro da célula hospedeira. Do ponto de vista clínico, os vírus podem ser considerados vivos por serem capazes de causar infecções e doenças, assim como as bactérias, fungos e protozoários patogênicos. Dependente do ponto de vista, o vírus pode ser considerado um agregório especialmente complexo de alimentos químicos ou micro-organismos muito simples. Como estão definidos um vírus? Originalmente, os vírus foram diferenciados de outros de infecções por serem pequenos e por serem parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, que a célula hospedeira viva para se multiplicarem. Entre essas duas propriedades são complicadas por determinadas bactérias pequenas como algumas riquezas. Os vírus e as bactérias são comparados na tabela. Sabe-se agora com a característica que realmente distingue o vírus está relacionado na sua organização estrutural, simples ou mecânica de multiplicação. Dessa forma, os vírus são entendidos que contêm um único tipo de ácido núcleo, DNA ou RNA. Contém invólucro proteínico, às vezes recoberto de um envelope de lipídio, proteínas e carboidrato, que envolve ácido nucleico. Multiplica-se no interior de células vivas utilizando maquinária de síntese celular. Induz a síntese da estrutura especialista na transferência do ácido nucleico e vira para outra célula. Os vírus possuem pouco ou mesmo nenhuma enzima própria para seu metabolismo. Por exemplo, não possuem enzimas para síntese proteica e geração ATP. Os vírus devem se apostar de maquinária metabólica da célula hospedeira para sua multiplicação. Esse fator é considerável importante médico para desenvolvimento de drogas antivirais, pois a maioria das drogas que interferem na multiplicação viral também pode interferir com a fisiologia da célula hospedeira, sendo por isso demasiadamente tóxica para o uso clínico. Espectro de hospedeiro. O espectro de hospedeiro de um vírus consiste na variedade de células hospedeiras que o vírus pode infectar. Existe vírus que infecta invertebrado, plantas, protistas, fungo e bactéria. No entanto, a maioria é capaz de infectar tipos de espécies células de uma única espécie de hospedeiro. Em raras exceções, os vírus cruzam barreiras de espécie, expandindo assim o seu espectro de hospedeiro. Um exemplo é descrito no quadro da página 330. Nesse capítulo, iremos nos preocupar principalmente com os vírus que infectam seres humanos e bactérias. Os vírus que infectam bactérias são denominados como bactériafagos ou fagos. O espectro de hospedeiro é um dos vírus
e determinado pela exigência viral quando a sua ligação específica da célula hospedeira pela disponibilidade de fatores celulares da hospedeira em potência necessária para a multiplicação viral, para que ocorra a infecção da célula hospedeira, que a superfície externa do vírus deve interagir quimicamente com receptores específicos presentes na superfície celular. Os dois componentes complementares são unidos por ligações fracas com ligações hidrogênicas, com combinação de muitos sítios de ligação receptores. Resulta em uma forte associação entre células hospedeiras e vírus. Para algum bacteriófago, o receptor faz parte da parede celular hospedeira. Em outros casos, faz parte das fibras e dos flagelos. No caso de vírus animais, os receptores estão na membrana plasmática da célula hospedeira. A possibilidade de utilização dos vírus para tratamento de doença é intrigante por causa dos seus estéreo espectro de hospedeira e sua capacidade de matar a célula hospedeira. A ideia de fagoterapia utilizada no bacteriófago para tratar infecções bacterianas já existe há cerca de 100 anos. Avança recentemente em entendimento de interações vírus hospedeiros têm possibilidades novas nos estudos do campo de fatoterapia. Infecções virais induzidas experimentalmente em pacientes com câncer durante décadas de 1920 sugeriram que os vírus podem ter atividades antitumorais entre vírus destruidores de tumor. Pode seletivamente infectar e matar células tumóricas ou induzir uma resposta imune contra células. Alguns vírus infectam de forma natural, como células tumóricas. Outros podem se modificar geneticamente para infectá-la. Atualmente, vários estudos estão em andamento para determinar o mecanismo de ação dos vírus, o colonista e a segurança do uso da terapia viral. Tamanho dos vírus. O tamanho viral é determinado com auxílio de microscópio eletrônico. Viral diferente variam, consideram em tamanho, apesar da maioria deles serem um pouco menor que a bactéria. Alguns dos maiores vírus, como os vírus de vacina, são praticamente do mesmo tamanho de algumas bactérias pequenas. O comprimento do vírus varia de 20 a 1000 centímetros, ilustra o tamanho comparativo de alguns vírus e bactérias. Influenza cruzando a barreira de espécie. Os vírus da gripe influenciada tipo A é encontrado em vários animais diferentes, incluindo porcos, baleia, cavalo e focas. Algumas vezes, vírus influenza detectado em uma espécie animal pode cruzar a barreira de espécie causando doença em outras espécies. Por exemplo, até em 1998, somente o subtipo HN1 era encontrado nas populações de porcos nos Estados Unidos. Em 1998, o subtipo HN2, proveniente de seres humanos, foi introduzido na população de porcos e causou doenças disseminadas no rebanho de suínos. O subtipo diferente por causa de cerca de proteínas localizadas na superfície dos vírus, proteína hemaglutina. Estrutura viral. Um vírus é uma partícula viral completa infecciosa composta por um ácido nucleico envolta por uma cobertura de proteína que protege do meio ambiente e serve como veículo de transmissão de uma célula hospedeira por outra. Os vírus são classificados de acordo com a diferença na estrutura de envoltório. Ácido nucleico. Ao contrário das células procariotas e eucariotas, no quais DNA é sempre material genético principal, o RNA possui um papel auxiliar. Os vírus podem possuir tanto DNA como RNA, mas também com ambos. O ácido nucleico dos vírus pode ser fita simples ou dupla, assim como existe vírus DNA de fita dupla, DNA de fita simples, existe RNA de fita dupla, DNA de fita simples, dependente do vírus e ácido nucleico, que pode ser linear ou circular. Em alguns vírus, o ácido nuclear é segmentado. A porcentagem de ácido nucleico vírus em relação à porcentagem de proteína de cerca de 1%. No caso do vírus influenza, de cerca de 50% da porcentagem bacteriófago. A quantidade total de ácido nucleico varia de poucos milhares de
nucleotídeos, até 25 milhões de nucleotídeos. Capsídio e envelope. O ácido nucleico dos vírus protege por um involuntário proteico chamado de capsídio. A estrutura capsídio determina basicamente pelo gênero viral e constitui a maior parte da massa viral, essencialmente da partícula pequena. Cada capsídio é composto por subunidade proteica, camada de capsômeros. Em alguns vírus, a proteína que compõe o capsômero são de único tipo. Em outros, vários tipos de proteína pode estar presente. O capsômero, em geral, são visíveis nas microfotografia eletrônica. A organização dos capsômeros é a característica para cada tipo de vírus. Em alguns vírus, o capsídio é coberto por envelope, que normal consiste a uma combinação de lipídio, proteína e carboidrato. Alguns vírus animais que são liberados das células hospedeiras por um processo de estrutura, no qual a partícula é envolvida por uma camada membrana plasmática, célula que passa a constituir um envelope viral. Em muitos casos, o envelope constitui a proteína codificada pelo gene viral, juntamente com a matéria derivados de compostos normais da célula hospedeira. Dependente do vírus, o envelope pode ou não apresentar espéculas, constituída por complexo carbono-proteína que protege a superfície do envelope. Alguns vírus se ligam à superfície da célula hospedeira através dessa espécula, que são a característica de muitos vírus que não são usadas como identificação. A capacidade de determinados vírus, como o vírus da gripe, de agregar eritrocitos, essa associada à presença da espécula. Esses vírus se ligam eritróficos de formas pontes entre eles. A agregação resulta chamada de hemaglutinação. É uma base para vários testes de laboratório úteis. Os vírus cujos capsídeos que não estão cobertos por um envelope são conhecidos como vírus não envelopados. Nesse caso, o capsídeo protege o ácido nucleico que vira do ataque dos nuclease presente no fluidos biológico e promove a ligação da partícula de células suscetíveis. Quando o hospedeiro é infectado por um vírus, o sistema imune é estimulado a produzir anticorpos. Essa interação entre os anticorpos de hospedeiro e as proteínas viram inativo e os vírus interrompem a infecção. Entretanto, muitos vírus podem escapar dos anticorpos, por isso o gene que codificam proteínas virais da superfície sofrem mutação. A progênie dos vírus mutantes, pois proteínas de superfície alteradas de formas que não são capazes de reagir com anticorpos. O vírus da gripe frequentemente sofre alterações em suas espéculas, sendo por uma razão que se contrai a gripe mais de uma vez, apesar do termo produzido anticorpos quando o subtipo de vírus de gripe que ele pode sofrer mutação e não infecção. Morfologia geral. Os vírus podem ser classificados em vários tipos de morfologia diferentes, com base de arquitetura do capsídeo, e a estrutura capsídeo tem sido elucidada por microscópio eletrônico, uma técnica conhecida como cristalografia de raio-x. Vírus helicoidais. Os vírus helicoidais lembram bastões longos, que podem ser reagidos ou flexíveis. O genoma viral está no interior de um capsídeo cilíndrico e oco com estrutura helicoidal. O vírus que causa raiva e febre hemorrágica com helicoides. Vírus poliídricos. Muitos vírus animais, vegetais, bacterianos são poliídricos. O capsídeo da maioria dos vírus poliídricos tem a forma de icosaedro e poliedro regular com 20 faces triangulares e 12 verticais. O capsômero de cada face forma um triângulo equilátero. O adenovírus é um exemplo de um vírus poliídrico com a forma de icosaedro. Polivírus também é icosaedro. Vírus envelopados. Como mencionou anteriormente, o capsídeo de alguns vírus coberto por um envelope, os vírus envelopados são relativamente esféricos. Os vírus
helicoidais e poliídricos envoltos de um envelope são denominados vírus helicoidais ou vírus poliídricos envelopado. Um exemplo viral helicoidais envelopes de vírus de influenza. O vírus de herpes é um exemplo vírus poliédrico envelopado. Vírus complexo. Alguns vírus, particularmente os vírus bacterianos, possuem estrutura complicada e são denominados vírus complexos. Uma bacteriófago é um exemplo de um vírus complexo. Alguns bacteriófagos possuem capsídeos com estrutura adicionada e dirigidas. Nessa figura, note que o capsídeo é o polídrico, é uma baía helicoidal. A cabeça contém o gênero viral, mais adiante nesse capítulo serão descrevidas as funções de outras estruturas, como a bainha, a fibra de cauda e a placa de pinho. E o poxvírus, que são outros complexos de vírus complexos que não possuem capsídeo claramente, que definem na apresentação várias coberturas ao redor do gênero viral. Taxonomia de vírus. Da mesma maneira que precisamos de categoria taxonômicas para planta, animais e bactérias, necessitamos de taxonomia viral para nossos auxílios e organização, entender novos organismos descobertos. A classificação mais antiga dos vírus tem como base de sintomologia com uma das doenças que afetam o sistema respiratório. Esse sistema é conveniente, mas não é aceitável cientificamente, porque um menos vírus pode causar mais de uma doença, dependente do tecido afetado. Além disso, esse sistema é agrupado artificialmente vírus que não infectam seres humanos. Os virologistas começaram a tratar dos problemas da taxonomia viral de 1966, com a criação do Comitê Internacional de Taxonomia Viral. Desde então, o STV teve agrupado os vírus em famílias, com base em um tipo de ácido nucleio viral, 2, na estratégia de replicação, 3, na morfologia. O sufixo vírus é usado para os gêneros, enquanto as famílias de vírus recebem sufixo. As ordens de sufixo, no uso formal, o nome das famílias, dos gêneros, que são usados da seguinte maneira. Uma espécie viral compreende um grupo de vírus que compartilha a mesma informação genética ao mesmo nicho de ecologia. Epítetos específicos não são utilizados para os vírus, de forma de espécies que viram-se designadas por nome descrito vulgares, como vírus de imunodeficientes humanos e subespécies, que são designadas com um número. A apresentação do resumo para a classificação dos vírus que infectam seres humanos, isolamentos, cultivos e identificação de vírus. O fato dos vírus não poder se multiplicar fora de células vivas, complicações de detecções, quantificações e identificações, os vírus não se multiplicam em meio de cultura quimicamente sintética, deve estar obrigatoriamente associados em células vivas. As plantas e os animais são de manutenção difíceis, dispendiosa e os vírus patogênicos, que se multiplicam somente em primatas superiores e hospedeiros humanos, trazem complicações adicionais. No entanto, os vírus cujos hospedeiros são as células bacterianas multiplicam-se mais facilmente entre cultura bacteriana. Essa é uma razão pelo qual a maior parte dos nossos conhecimentos sobre a multiplicação viral, porém do estudo bacteriófago. O cultivo de bacteriófago em laboratório. Bacteriófago pode se multiplicar tanto em culturas bacterianas, em meios líquidos de suspensão, quanto em meio sólido. O meio sólido torna possível o uso de métodos da contagem da placa de Lisey para a detecção de quantidade de partículas virais. Uma amostra bacteriófaga é misturada com a bactérias em agar, fundindo. O agar contém a mistura de bacteriófago e a bactéria, no entanto, colocada em uma placa de Petri, contendo uma camada de meio de cultura com agar mais duro. A mistura de vírus bactéria se solidifica, forma uma camada com a espessura aproximadamente da célula bacteriana. Cada vírus infectado em uma bactéria se multiplica e a libera centenas de novos vírus, que infectam a bactéria adjacente, que por sua vez produzem novos vírus. Após
vários ciclos de multiplicação viral. Todas as bactérias localizam aproximadamente na infecção inicial que são distribuídas. Isso leva à produção de um determinado número de zonas claras, ou a placa de Lysis, que são visíveis na monocamada de células bacterianas que crescem na superfície do agar. Enquanto as placas são formadas de bactérias de outras regiões de placa de Petri, que não formam infectadas continuações que se proliferando rapidamente e produzem áreas de turbidez. Cada placa corresponde, teoricamente, à única partícula viral da suspensão original. Dessa forma, a concentração da suspensão viral, medida pelo número de placas formadas em geral e dando a unidades formadoras de placa. Cultivo de vírus animais em laboratório. Em laboratório geral são utilizados 3 métodos para cultivo de vírus animais. Esse método envolve o uso de ovos embrionados e culturas celulares em animais vivos. Em alguns vírus só podem ser cultivados em animais como doga, coelho e cobaias. A maioria dos estudos para avaliar a resposta imune contra infecções virais também é realizada em animais infectados. A inoculação de animais pode-se utilizar como procedimento diagnóstico para identificação e isolamento de vírus a partir de amostras clínicas. Após ser inoculado com um espécime clínico, o animal é observado com a aparência de sinais de doença ou sacrifício para que seus tecidos possam ser analisados a procurar a partícula viral. Alguns vírus humanos não se multiplicam em animais ou se multiplicam, mas não causam doença aparente. A falta de modelos animais naturais para os vírus de AIDS tem tornado mais lento o nosso entendimento sobre o processo da doença, que tem impedido o teste de drogas de inibir multiplicação de vírus em vivos. O chimpanzé pode ser infectado com a subespécie de HIV, mas, como não apresentar sintomas da doença, não podem ser usados nos estudos dos efeitos de multiplicação viral ou no tratamento da doença. Vacinas contra a AIDS estão sendo testadas atualmente em seres humanos, mas doenças evoluem de maneira tão lenta que pode demorar anos para determinar suas eficácias. Em 1986, foi descrita uma AIDS símica, uma doença da imunodiferência em macacos verdes, seguinte da descrição em 1987 de uma AIDS felina, uma doença de imunodeficiência em gatos domésticos. Essas doenças são causadas por lentivírus, aproximadamente relacionado ao HIV, que se desenvolve em poucos meses, constituindo assim um modelo para se estudar a multiplicação viral em diferentes tecidos. Em 1990 foi desenvolvido um método para inoculação de camundongos com HIV, que consiste no uso de camundongos imunodeficientes insertados para a produção de células T em ovos embrionários. Para o vírus capaz de se multiplicar em ovos embrionários, essa é uma forma de hospedeiro conveniente e não dispendioso para o cultivo de muitos vírus animais. Uma perfuração é feita na casca do ovo embrionário. É uma suspensão viral ou uma suspensão de tecido superior que contém vírus e é injetado no fluido presente no interior do ovo. O ovo contém várias membranas e o vírus também pode ser injetado próximo à membrana mais adequada à sua multiplicação. A multiplicação viral de manifestar pela morte do embrião, por dados das células embrionárias ou pela formação de lesões típicas nas membranas. Esse método já foi um dos mais utilizados em isolamento e multiplicação viral, sendo ainda usado na produção de vírus para algumas vacinas, e por isso que poderão nos perguntar antes de sermos vacinados se somos alérgicos a ovos, pois proteína de ovos pode estar presente em nosso preparo de vacina. Em culturas de célula, a cultura de células tem substituído os ovos embrionários como meio de cultivo preferido para muitos vírus. A cultura de células consiste em células que se dividem em meio de cultura em laboratórios. É mais conveniente trabalho com cultivo celular do que com animais
ou ovos embrionados, pois em geral o cultivo consiste em coleção mais homogênea de células que podem se propagar e manipulando da mesma forma de culturas bacterianas. A obtenção de uma linhagem celular é iniciada com um tratamento enzimático e fragmentos de tecido animal para a separação das células. As células isoladas são suspensas em uma solução com pressão osmática, nutrientes e fatores de crescimento necessários ao seu desenvolvimento. As células normais tendem a adquirir um recipiente de plástico ou de vidro que se reproduz formando um monocamada. A infecção viral dessa monocamada muitas vezes são causadas sua destruição. À medida que os vírus se multiplicam, essa destruição de células denomina efeito citopático. E pode ser detectada, quantificado da mesma forma que as placas de Lysis produzem por bacteriófagos. Os vírus podem se multiplicar em células de linhas primárias ou contínuas. As células de linhas primárias, derivadas em fragmentos de tecido, tendem a morrer após poucas gerações. Determinadas linhagens celulares, denominadas linhagens diploide, derivada de embriões humanos, que pode se manter por cerca de 100 gerações e são amplamente utilizadas para a multiplicação de vírus que requer hospedeiro humano. Linhagens como essas são utilizadas para o cultivo de vírus da raiva na produção de vacinas antirrábicas, chamada de vacina IP. As células de linhagens contínuas são utilizadas na multiplicação de rotineiros de vírus de laboratórios, que são células transformadas, aquelas que podem ser mantidas por um número de indefinidas gerações, sendo às vezes chamada de linhagem mortal. Uma dessas linhagens das células foram isoladas do câncer de uma mulher, falecida em 1951, após um ano que cultivou em um laboratório. Muitas dessas da linhagem perderam quase todas as suas características originais, mas essas alterações não interferiam no seu uso para a multiplicação viral. Apesar do sucesso do cultivo celular no isolamento na multiplicação dos vírus, ainda existem alguns vírus que nunca puderam ser cultivados com sucesso por meio desse método. A ideia do cultivo celular da data do final do século, mas só se tornou um técnico laboratorial após o desenvolvimento do antibiótico nos anos subsequentes da Segunda Guerra Mundial. Os principais problemas relacionados com o cultivo celular é que as células devem ser mantidas livres de contaminação microbiana. A manutenção de linhagem celular requer pessoas treinadas, com experiência considerável ao trabalho em tempo integral. Devido a essas dificuldades, a maioria dos laboratórios hospitalares e muitos laboratórios de saúde pública não isolam e nem identificam os vírus. Em vez disso, as amostras são enviadas por laboratório de referência especializada nessa função. Identificação viral. A identificação de um isolado viral não é uma tarefa fácil, pois os vírus podem ser vistos com auxílio de microscópio eletrônico, aos métodos sorológicos, que são métodos que identificam mais comumente utilizados. Nesse teste, os vírus detectados e identificados por sua reação com anticorpos. Os anticorpos serão discutido com detalhe no capítulo 7. Algum teste imunológico por identificação viral, no capítulo 18. A observação dos efeitos citopáticos, descrito no capítulo 15. Os virologistas podem identificar características dos vírus por métodos moleculares de modernos comuns, os poliformismo de tamanho e fragmento de restrição da reação em cadeia polimerase, que foi utilizado para amplificação de RNA viral, identificação dos vírus da encefalite do Oeste Nilo dos Estados Unidos de 1999. Multiplicação viral. O ácido nucleico de um vírus contém somente uma pequena quantidade dos genes necessários para
síntese de novos vírus. Entre eles estão os genes que codificam os componentes estruturais de vírus, como proteína de capsídeo, e os genes que codificam algumas enzimas utilizadas no ciclo de multiplicação viral. Essas enzimas são sintetizadas e funcionam somente quando os vírus estão dentro da célula hospedeira. As enzimas vírus são quase que exclusivamente desenvolvidas na replicação do processo de ácido nucleico viral ou a enzima necessária para a síntese de proteínas riboses. No RNA, a produção de energia são fornecidas por células hospedeiras que são usadas na síntese de proteínas virais, incluindo enzimas virais, embora menores virions envelopados não contêm nenhuma enzima. Os vírus maiores podem possuir umas mais enzimas que auxiliam no processo de penetração de vírus nas células hospedeiras ou na replicação do ácido nucleico viral. Assim, para que os vírus se multipliquem, eles precisam invadir as células hospedeiras e assumir comando da sua maquinária metabólica. É o único vírus que pode dar origem. É a única célula hospedeira e algumas, mesmo milhares de partículas virais igual. Esse processo pode alterar dramaticamente a célula hospedeira e pode causar sua morte. Em algumas infecções virais, a célula sobrevive e continua a produzir vírus identificadamente. A multiplicação dos vírus pode se demonstrar uma curva de ciclo único. Dados podem ser obtidos por infecções de todas as células de uma cultura posterior e teste do meio de cultura das células quanto à presença de vírus, proteínas e ácido nucleico virais. Multiplicação de bacteriofagos. Embora a maneira pelo qual os vírus penetram a liberação de células hospedeiras possa variar, um mecanismo básico de multiplicação viral e similar para todos os vírus, bacteriófago pode ser multiplicado por dois mecanismos alternativos, o ciclo lítico e o ciclo lisônico. O ciclo lítico termina com a morte da célula hospedeira, enquanto o ciclo lisônico a célula hospedeira permanece viva. São os mais estudados, descreverem sua multiplicação e seu hospedeiro, como exemplo de ciclo lítico. Bacteriófagos tepares ciclo líquido. O vírus do bacteriófago tepares são grandes, complexos e não envelopados, com a estrutura característica de cabeça caúda mostrando na figura. O tamanho de seu DNA corresponde a apenas cerca de 6% de DNA de uma bactéria. E ainda esse DNA seja suficiente para codificar mais de 100 genes. O ciclo de multiplicação desse vírus, assim como o de todos os outros vírus, ocorre em 5 etapas distintas: adsorção, penetração, biossíntese, maturação e liberação. Adsorção. Após uma colisão ao acaso entre partículas de fagos e as bactérias, a adsorção ou ancoragem ocorre. Durante esse processo, um sítio de adsorção no vírus que se liga ao sítio de receptores completar na parede celular bacteriana. Essa ligação consiste em uma interação química, no qual se formam ligações fracas entre sítio de adsorção e receptores celulares. Penetração. Após a adsorção, bacteriófago tepares injetam seu DNA dentro da bactéria, por isso a cauda da bacteriófago libera enzimas e lisomina, que destroem a proporção de paredes celulares bacterianas. Durante o processo de penetração, a bainha da cauda do fago se contrai e o centro da cauda atravessa a parede celular bacteriana. Quando o centro alcança a membrana plasmática, o DNA da cabeça do fago penetra na bactéria, passando através do lume da cauda da membrana plasmática. O capsídeo permanece ao lado de forma da célula bacteriana, portanto, a partícula do fago funciona com cerne e proteídmica, injetando o DNA dentro da célula bacteriana. Biossíntese. Assim, o DNA bacteriófago alcança o citoplasma de célula hospedeira, ocorre bioteses do ácido nucleico das proteínas virais. A síntese proteica do hospedeiro e interrompida pela degradação do seu DNA, induzida pelo vírus, pela ação de proteínas virais que interfere com a
transcrição e pela inibição da tradução. Maturação. A próxima sequência dos eventos consiste na maturação. Durante esse processo, o vírus completa sua formação a partir do DNA e dos capsídeos. Os componentes virais se organizam espontaneamente, formada a partícula viral, eliminando a necessidade de um gene não estruturais e de outros produtos genéticos. As cabeças e as caudas do fago são montadas separadamente a partir dos subunidade de proteína. A cabeça recebe o DNA viral e se liga à cauda. Liberação. O estágio final de multiplicação vira liberação do vírus de células hospedeiras. Termo lícito geral é utilização para a etapa multiplicação de fagos tepares, pois nesse caso a membrana citoplasma é rompida. A lisomina codificada por um gene viral, sintetizado dentro da célula. Essa enzima destrói a parede celular bacteriana, liberando os bacteriofagos produzidos. Fagos liberados infectam outras células científicas vizinhas. O ciclo de multiplicação viral é repetitivamente dentro das células. A liogenia apresenta 3 consequências importantes. Em primeiro lugar, as células lisogênicas, que são imunes e reinfecções pelo mesmo fago. A segunda consequência que a célula hospedeira pode exibir novas propriedades é que a célula hospedeira pode exibir nova prioridade, é o que é conhecido como conversão. Por exemplo, a bactéria que é causada de infectaria é um patógeno cujas características promotoras da doença são relacionadas à síntese de uma toxina. Essa bactéria pode ser produzida toxinas que pode ser, em outros exemplos, somente Streptococcus que carregam fagno lisonético de temperatura são capazes de produzir toxina relacionada com síndrome de choque tóxico. O tóxico produzem a bactéria que causa botulismo, codificada por um gene de prófago, assim como toxina, que produzem por cepas patogênicas. A terceira consequência de lisogênica é a que lhe torna possível a tradução especializada. No capítulo 8 foi visto o gênero bacteriano que pode ser empacotado em um capsídeo de fago e transferência para a bactéria para um processo chamado de tradução generalizada. Qualquer gene bacteriano pode ser transferido para esse processo, porque o cromossomo de hospedeiro está fragmentado em pedaços que podemos ser empacotados de um capsídeo de fago. Entretanto, nas traduções especializadas, somente determinados genes bacterianos podem ser transferidos. A tradução especializada é a medida por um fagno isogênico, que empacota o DNA bacteriano junto ao seu próprio DNA. No mesmo capsídeo, quando um prófago é excitado de cromossomos bacterianos, genes adjacentes de ambos os lados que podem permanecer ligados ao DNA do fago. Bacteriofago carrega de seu hospedeiro galactose positivo e o gene GAL, responsável pela fermentação de galactose. O fago transfere esse gene para uma célula galactose negativa, torna-se galactose positiva. Certos vírus animais podem sofrer processos muito semelhantes à lisogênia. O vírus animais que pertencem latentes por longos períodos dentro das células, que se multiplicam a serem causadas doenças, pode estar inserido no cromossomos das células hospedeiras ou permanecer separados, mas estar em doenças reprimidas. Vírus que causam câncer também podem estar latentes, como ser discutido diante desse capítulo. Multiplicações de vírus animais. A multiplicação de vírus animais segue o padrão básico da multiplicação de bacteriófagos, mas com várias diferenças resumidas na tabela. Os vírus animais diferentes do fago são um mecanismo de penetração dentro das células hospedeiras. Além disso, uma vez dentro das células, a síntese é montada de novo. Componentes virais são ligeiramente diferentes, em partes devido diferente entre células procariontes e eucariontes. Os vírus animais possuem determinados tipos de enzimas que não são encontrados no fago.
Finalmente, os vírus animais disfarçam diferente quanto aos mecanismos de maturação e liberação e quanto aos efeitos de sua multiplicação na célula hospedeira. Nas discussões que se seguem sobre a multiplicação de vírus animais, consideramos o processo comum de vírus DNA e de RNA. Nesse processo são a dissorção, penetração, desnudamento e liberação. Examinaremos também a diferença entre dois tipos de vírus com relação ao processo biocético. A dissorção. Com a bacteriófago, os vírus animais possuem sítio de adsorção que se ligam aos sítios receptores na superfície das células hospedeiras. No entanto, receptores das células animais são proteínas glicoproteínas de membrana plasmática. Além disso, os vírus animais não possuem apêndices como fibras da cauda de algumas bacteriófagos. Nos vírus animais, os sítios de ligação estão distribuídos por toda a superfície das partículas virais. Esses sítios variam de acordo com a diferença dos grupos de vírus. Na adinovírus, que são vírus icosídricos, são pequenas fibras no vértice de icosíetos. Na maioria dos vírus envelopados com a vírus influenza, o sítio de adsorção são espículas localizadas na espécie de envelope. Logo que o espícula se liga ao receptor das células hospedeiras, o sítio receptor adiciona e migra em direção ao vírus. A ligação de muitos sítios completa um processo de adsorção. O sítio receptor são características genéticas de hospedeiro, consequentemente, os receptor para a determinação de vírus que pode variar de pessoa para pessoa. Isso pode explicar a diferença entre indivíduos e entre suscetibilidade a um vírus em particular. Por exemplo, se a pessoa não possui receptor de células de parvovírus B9, são naturalmente resistentes a infecções e não desenvolvem a quinta doença causada por esse vírus. O entendimento da natureza do processo de adsorção pode levar ao desenvolvimento de drogas que previnam infecções virais, anticorpos e monoclônicas, que se ligam aos sítios de adsorção dos vírus e receptores celulares. Poderão em breve ser usados no tratamento de algumas infecções virais. Penetração. Após a adsorção, ocorre a penetração das células eucariontes e os vírus penetram pelo processo de pinocitose, que é um processo celular ativo através do qual nutrientes e outras moléculas entram a célula. A membrana plasmática, células que constantemente sofrem invaginações por formas vesículas, contém elementos originados de exterior das células que são levadas para o seu interior que serem digeridas sem um vírus que se liga à invaginação da membrana plasmática de uma célula hospedeira de potencial, esta envolverá o vírus formado com um vesículo. O vírus envelopado pode penetrar no interior das células por um processo alternativo denominado a fusão, no qual o envelope virão se fundir com a membrana plasmática e liberar capsídeo. Desenudamento. Durante o período do eclipse de infecção viral, o vírus são desmontados e não são observadas a partícula viral dentro das células. Desenudamento consiste na separação do ácido nucleico viral que seu envoltório protético, de uma vez do vírus estar dentro de um vesículo endocítico de capsídeo dirigido quanto a célula tenta dirigir ao conteúdo vesicular. Os vírus são envelopados a capsídeo que pode ser liberado por dentro do citoplasma da célula hospedeira. Esse processo varia de acordo com o tipo de vírus. Alguns vírus animais incluem no processo desnudamento por ação de enzimas lisomânicas da célula hospedeira. Essas enzimas degradam o capsídeo viral e desnudamento do poxivírus e é concluído com uma enzima específica codificada pelo gênero viral e sintetizado imediatamente após a infecção. Em outros vírus, desnudamento parece envolver exclusivamente enzimas do citoplasma das células hospedeiras, pelo menos para vírus, polivírus e desnudamentos começa enquanto o vírus ainda está ocorrendo a membrana plasmática das células hospedeiras.
A biossíntese dos vírus DNA. Geralmente os vírus DNA replicam seu genoma no núcleo da célula hospedeira, usando enzimas virais e sintetizam as proteínas de capsídeo e outras proteínas de citoplasma, usando enzimas do hospedeiro e as proteínas migram. Então, no núcleo, são reunidas ao DNA recém-sintetizados para formar um novo vírus. Um vírus que são transportados por retículas endoplasma para a membrana celular hospedeira, que são liberadas hospevírus e papovírus, ao adenovírus e o hepatinovírus, que segue o padrão biotese. Adeno, nomeados com a referência de adenoides, local onde foram isolados pela primeira vez o adenovírus, causando doenças respiratórias agudas ao resfriado comum. Toda doença causada pelo poxvírus, entre elas o varíola humana e o varíola bovina, apresentam lesões cutâneas. A palavra pox se refere a lesões pustulares e multiplicações viral de inicidade pela transcristase viral. A componentes virais são sintetizados à montagem do citoplasma celular hospedeiro. São conhecidos aproximadamente 100 tipos de hespevírus, que são assim denominados por causa dos aspectos disseminados das unicelulares do herpes labial. Entre as espécies hespevírus humano estão em causa de herpes labial, pertence ao gênero, que causa mononucleose, infecções, que causa rosola, que infecta principalmente crianças, causada um exateme semelhante a sarampo. E popovários vírus tem o seu nome derivado a poliomas. Vaculação citoplasmática produzida por algum desses vírus. As verrugas, que são causadas por membros de gêneros e algumas espécies de gêneros, que são capazes de transformar células e causar câncer. A biossíntese do vírus RNA. O vírus RNA multiplica a essência da mesma forma que os vírus DNA, exceto de vários grupos de vírus. RNA utiliza diferentes mecanismos de síntese. Embora o detalhe desse mecanismo esteja fora do objetivo desse texto, os ciclos de multiplicação de 4 tipos de vírus DNA serão descritos com um propósito comparativo, tais como se apresentam. Os vírus de DNA se multiplicam ao citoplasma, células hospedeiras. As principais diferenças dos processos de multiplicação desses vírus residem de forma com o RNA viral que são produzidos. Após a síntese do RNA das proteínas virais, o processo de maturação ocorre de maneira similar a todos os outros vírus animais, como ser discutido e resumido. A manutenção e a liberação. A montagem da capsídeo protético constitui o primeiro passo do processo de maturação viral. Essa montagem, em geral, é um processo espontâneo de capsídeo de muitos vírus animais, que são envoltos por um envelope formado de proteínas, lipídios, carboidratos, forma-se mencionada anteriormente, exemplos incluídos ao otomichocvírus e paximichovírus. A proteína dos envelopes são codificadas em genes virais que são incorporadas à membrana plasmática das células hospedeiras. Os lipídios carboidratos são sintetizados pelas células e estão presentes na membrana plasmática. Quando o vírus deixa as células por processo denominado brotamento, o capsídeo viral adquire o envelope. Após a sequência de adsorção, penetração, desanudamento, biossíntese do ácido nucleico da proteína virais, o capsídeo montando o broto, empurrando a membrana plasmática. Como resultado, uma parte da membrana de agora um envelope se adquire ao vírus. Essa extrusão de vírus de uma célula hospedeira de um método de liberação, brotamento na mata celular hospedeira, imediatamente, em alguns casos, da célula sobrevivente. Os vírus não são envelopados, são liberados por meio de rupturas na membrana plasmática, ao contrário do brotamento. Esse tipo de liberação geralmente
resultado na morte das células hospedeiras. Vírus e câncer. Sabe-se que hoje de muitos tipos de câncer são causados por vírus. As pesquisas biológicas moleculares mostram que o mecanismo da doença são semelhantes, mesmo quando o vírus não causa câncer. A relação entre o câncer e o vírus foi inicial demonstrada em 1908, quando o virologista Wilhelm Yelemar e o Alfred Bach trabalhou na Dinamarca tentando isolar o vírus causado de leucemia avariar. Eles descobriram que a leucemia pode ser transmitida por aves sadias por meio de filtração livre de células contínuas de vírus. 3 anos depois, Philip Peter Ross trabalhava no Instituto Rockefeller em Nova York e descobriu que um sarcomano de galinha podia ser transmitido de maneira similar. Os adenocarcinomas induzidos por vírus foram descobertos em 1936. Na época foi claramente demonstrado que tumores glândulas mamáricas de camundongos eram transmitidos das mães para as crianças através do leite materno. O vírus capaz de causar câncer em seres humanos foi descoberto em 1972 pelo bacteriologista norte-americana Sarah Stern. A origem viral do câncer pode muitas vezes não ser reconhecida por várias razões. Primeiro, a maioria das partículas de alguns vírus infectativas, mas não causa câncer. Segundo, o câncer pode se desenvolver somente muito tempo após a infecção viral. Terceiro, o câncer não parece ser contagioso, como ocorre em muitas doenças. Transformação de células normais igual células tumóricas. Quase tudo o que pode alterar de matéria genética de uma célula eucarionte tem um potencial de transformação de célula normal em uma célula cancerosa. Essas alterações que causam câncer afetam partes do genoma chamada oncogenes, e oncogenes foram identificados pela primeira vez em um vírus causado de câncer. Foram consideradas parte de gênoma viral normal. No entanto, o microbiologista norte-americano em 1989, por terem provado que os genes indutores do câncer transmitido pelo vírus são, na verdade, derivados das células animais. Encontrado no vírus do Saccharomyces aviário e derivado de uma parte normal do gênero das galinhas. Os oncogenes podem se ativar por um funcionamento anormal para a variedade de agentes, incluindo químicos, mutagênicos, radiação de alta energia e vírus. Os vírus capazes de induzir tumores em animais são chamados de vírus oncogênicos. Sabe-se que aproximadamente 10% dos casos de câncer são causados por vírus, uma característica marcante de todos os vírus oncogênicos, e que se a matéria genética se entrega ao DNA da célula hospedeira, replicando juntamente com os macrossomos celular em mecanismos semelhantes aos fenômenos da lisogênese nas bactérias, podendo alterar da mesma maneira a característica da célula hospedeira. As células tumores sofrem transformação, isto é, adquirir propriedades que são distintas daquelas das células infectadas ou daquelas infectadas, mas que são formadas tumores. Após serem transformadas pelos vírus, algumas células tumóricas passam a ser espécies e antígenos, vírus específicos chamados de antígenos de transplante de tumor específica. Em suas espécies também no núcleo chamada de antígeno T. As células transformadas tendem a ser menos arredondadas do que as células normais e tendem a exibir determinadas anormalidades cromossômicas com um número anormal de cromossomos e cromossomos fragmentados. Vírus DNA oncogênico. Os vírus oncogênicos fazem parte numerosa da família de vírus gêmeos DNA. Essa família inclui a adenovirose. De quase todos os casos de câncer cervical são causados pelo papilomavírus humano. O HPV-16 é responsável por cerca da metade de todos os casos de câncer cervical. Uma vacina contra
4 HPV, incluído o HPV-16, recomendada para crianças de 16 a 12 anos. O vírus Epstein-Barr foi isolado em 1964 por Michel. A potência cancerogênica desse vírus foi observada acidentalmente em 1985, quando um garoto chamado David recebeu um transplante de medula óssea. Alguns meses depois do transplante, David morreu de câncer. Uma autopsia revelou que o vírus havia sido inadvertidamente introduzido no garoto junto com o material de transplante de medula. Um vírus de DNA que causa câncer em vírus de hepatite B, muitos estudos realizados em animais claramente indicam que a participação desse vírus no câncer do fígado. Um estudo com seres humanos demonstra que quase todas as pessoas que desenvolveram câncer do fígado tiveram infecção prévias por HBV, vírus da RNA oncogênico. Entre os vírus RNA, somente o oncovírus da família causa o câncer. O vírus de leucemia das células T humana são retrovírus que causam linfoma, leucemia de células T em seres humanos adultos. Células T são tipo células brancas do sangue envolvidas na resposta imunológica. Os vírus sarcoma Feli avariou o múnio, bem com os vírus de tumor de mama e também se retrovírus em outros retrovírus e o vírus da leucemia felina. Causou leucemia em gatos e transmissível entre eles. Não existia nenhum teste para detectação do vírus dos soros do gato. Infecções virais e latentes. O vírus pode permanecer em equilíbrio com o hospedeiro por um longo período, geralmente um ano. Se a causa doença, o vírus oncogênico são exemplos de tais infecções latentes, todos os epivírus humanos podem permanecer nas células hospedeiras por todas as vidas dos indivíduos. Quando a epivírus são reativos por imunossuspensão e infecção resultante por ser falta. Um exemplo clássico de infecção latente, a infecção de pele causada por herpes labiis. Esse vírus habita a célula nervosa do hospedeiro, mas são causas danos quando for ativados por um estímulo como febre e queimadura de sol. Daí o termo. Em alguns indivíduos, vírus são produzidos para os sintomas nunca aparecem, embora uma grande proporção de população humana possui um vírus que causa herpes labiis. Somente 10 a 15% dessa população apresenta a doença. O vírus causado por alguma infecção latente existe em estados lisonéticos dentro das células hospedeiras. O vírus de catapora também pode existir em estado latente. A catapora é uma doença de pele, geralmente contraída na infância. Os vírus chegam à pele através do sangue. A partir do sangue pode atingir os nervos, onde permanece latente. A mudança na resposta imune podem mais tarde ativar vírus latentes, levando ao desenvolvimento de episódios. Exatamente causada por episódios aparece na pele ao longo do nervo e que se os vírus estão latentes, a episódios ocorrem a 10 a 20% das pessoas que estiveram vacilelas. Infecções virais. A infecção viral persistente ou crônica ocorre gradualmente em um longo período. Tipicamente, a infecção viral persistente são fatais. Demonstrou-se, na verdade, que algumas infecções virais persistentes são causadas por vírus convencionais. Por exemplo, os vírus do sarampo é responsável por uma forma de pancefalite subrogada e esclerosante. Vários anos após causar o sarampo, uma infecção viral persiste aparentemente distinta de uma infecção viral latente, porque na maioria da parte dos casos os vírus infeccionados são adaptados gradualmente por um longo período e às vezes aparecem repetidamente. Prions. Um número pequeno de doença infecciosa é causada por prions. Em 1982, o
neurobiologista norte-americano Stalin sugeriu que as proteínas infecciosas teriam sido a causa de doença neurologista em ovelha, denominada a infectividade do tecido cerebral, contaminado por Skype, e reduz após o tratamento de proteases, mas não por tratamento com radicação. Sugeriu que o agente infeccioso seja puramente uma proteína. Kushner cunhou o nome de prion de expressão que atualmente existe 9 doenças animais incluídas nessa categoria, entre elas a doença da vaca louca, que surgiu no rebanho da Grã-Bretanha em 1987. Todas as doenças neurológicas denominadas devido ao desenvolvimento de grandes vácuos no cérebro, as doenças humanas são Kuru, doença Creutzfeldt-Jakob, síndrome de Gestalt-Stahlschik e insônia familiar faltar. Essas doenças se manifestam em membros de família que indicam uma possível causa genética. Entretanto, não pode-se puramente herdar, já que a doença da vaca louca surgiu em gado alimentado com ração feita com carne de ovelha contaminada com Scarpe. A nova variante foi transmitida aos seres humanos pela ingestão de carnes bovinas mal cozidas. Além disso, foi transmitido por tecido nervoso transplantado e por instrumentos cirúrgicos contaminados. Essas doenças são causadas por glicoproteína normal do hospedeiro denominada de proteína prion células que são convertidas em forma infecciosa e denominada de proteína. O gene de codifica para a proteína localizada com cromossomos de 20 em seres humanos. Evidências recentes surgem que a proteína esteja envolvida na regulação da morte celular. Uma hipótese para explicar como um agente infeccioso que não possui ácido nucleico pode replicar e apresentar. A causa real do dano celular não é conhecida. Fragmentos das moléculas se acumulam no cérebro, formando placas. Essas placas são usadas para diagnóstico, mas não parecem ser causadas dos danos celulares. Vírus, plantas e viroides. Os vírus de plantas se parecem em muitos aspectos com a vírus animais. Os vírus de plantas são morfologicamente similares ao vírus animais e possuem ácidos nucleicos e semelhantes dos fatores e alguns vírus de plantas que podem se multiplicar dentro de células de inseto. Esses vírus são causados por doenças culturas de grãos economicamente importantes com feijão, milho, cana-de-açúcar e batata. Os vírus podem causar mudança de coloração, crescimento deformado. Definidamente, é a interrupção do crescimento das plantas hospedeiras. Alguns hospedeiros, no entanto, permanecem sem sintomas e atualmente somente com reservatório de infecções. As células vegetais normalmente são protegidas da doença pela parede celular impermeável. Os vírus devem entrar através do abrações e ao ser introduzidos juntamente com parasitas de plantas, com nematóides, fungos e, mais frequentemente, os insetos que sugam e seveia da planta. O pólen ou sementes de planta infectada pode disseminar a infecção para outras plantas. Em laboratórios, vírus de plantas são cultivados em protoplasto, em cultura de células de insetos. Algumas doenças de plantas são causadas por viroides, pedaços pequenos de DNA, com cerca de 30.400 nucleotídeos. Somente qualquer voluntário procede o nucleotídeos em geral, que são pareados internamente de forma com que a molécula possui uma estrutura tridimensional fechada e dobrada que provavelmente protege do ataque de enzimas celulares. Esse RNA não codifica por nenhuma proteína. Até agora, o viroide tem sido identificado como um patogênico exclusivo de planta. Infecções viroides
com viróide de tuberculose, afiliados da batata, resultados de perda anuais de milho de dólares em danos causados a lavouras. Pesquisas atuais revelam similares entre sequências baseadas viróides em trios. Recordo o capítulo 8 que em trios são sequências de material genético que estão quantificadas polipeptídeos e essa observação conduz à hipótese de viróides que teriam evoluído dos trios e levado à especulação de que o futuro pesquisadores podia viver e descontribuir viroses de animais.